Bom dia, pessoal. Eu vou tentar gravar aqui uma pequena videoaula para ajudar a gente a estudar, ajudar a gente também a liberar mais tempo para a gente poder fazer alguns exercícios mais em sala de aula. E eu vou tentar ser breve e conciso para que a gente possa entender bem as ideias aqui. A gente, nas últimas aulas, a gente está estudando mecanismos de condução de calor, né? E nesses mecanismos de condução de calor a gente estudou o processo condutivo associado à lei de Fourier e o processo convectivo, né? A questão de propagação de calor usando fluidos em temperaturas diferentes, e esses fluidos em temperaturas diferentes vão possuir densidades diferentes e você vai criar a corrente convectiva para promover uma uniformização da temperatura no meio, uma distribuição do calor no meio. Aqui a gente agora, nessa pequena aula, a gente vai estudar o processo de radiação, que é o último processo de propagação, de transferência de energia térmica que a gente tem. Então, nessa imagem que vocês estão vendo uma imagem de satélite que mostra, né, basicamente a radiação que está sendo emitida por um oceano, no caso um oceano que fica a leste, lá na costa leste dos Estados Unidos, e você vê a diferença, justamente as cores indicam as diferentes temperaturas da água oceânica. Então essa região vermelha, bem vermelha, é a região associada à corrente do Golfo, né? Então você olha aqui, essa região mais vermelha é baseada a corrente do Golfo, promovendo inclusive um processo de convecção aqui nessa área. Então, e você vê aqui um imaginamento por câmera infravermelha, que é o que se faz para você mapear essas regiões, né? Você vê as regiões azuis são regiões mais frias associadas a temperaturas menores, e as cores mais vermelhas, laranjas, né? A transição aqui do amarelo, laranja e vermelho para regiões mais quentes. Muito bem, afinal, o que é essa energia térmica que a gente está falando, essa radiação, né, que a gente está comentando? Essa radiação nada mais é do que ondas eletromagnéticas que vão ser geradas, né, pela oscilação de cargas elétricas nos átomos que formam os objetos. Na verdade, todo objeto emite radiação. É muito importante saber isso, né? Você emite radiação, o Sol está emitindo a radiação. E quando eu estou dizendo radiação aqui, eu estou dizendo a radiação emitida por ondas, né? E não a radiação, por exemplo, quando um núcleo radioativo está emitindo partículas. Nós estamos falando de ondas, efetivamente. Ondas que vão, é muito importante isso, que vão carregar energia e vão se propagar pelo vácuo. Então nós não precisamos de um meio para propagar essa energia. Então essa forma de propagação de energia térmica vai estar associado a qualquer onda também que vai se propagar pelo vácuo. Por exemplo, o Sol, né, emite diversas ondas eletromagnéticas com vários comprimentos de onda, e essas ondas vão chegar até aqui a gente e vão ser absorvida pelos corpos, e esses corpos, ao absorverem essas ondas, vão também reemitir essas ondas, que é o que a gente está chamando de radiação aqui, tá? E é muito importante que a gente tenha a seguinte noção, né? Eu acho que isso é muito importante, que a gente pode quantificar esse fenômeno de radiação, né? Esse mecanismo de transferência de energia térmica, e conseguir, através de uma equação, calcular quanto de calor, num certo intervalo de tempo, está sendo emitido, está sendo irradiado por um certo corpo numa dada temperatura. Então, esse processo que a gente de descrição que a gente tem é chamado de equação de Stefan Boltzmann, né? E essa equação ela é dada justamente pela
por essa expressão 1 que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Então, você tem aqui o P, que é o que a gente chama de potência irradiada, ou seja, quanto de energia por tempo está sendo transmitido por aquele corpo, né? Ou seja, no sistema internacional isso é dado em joules por segundo, ou seja, na unidade de watt. E isso está relacionado diretamente, isso é muito importante, com a temperatura. Então veja que é muito sensível à temperatura aqui elevada à quarta potência. Ou seja, essa relação é muito importante. Quanto maior a temperatura, maior a energia emitida num certo intervalinho de tempo por esse corpo. Tá? E aí você tem outra característica. Tudo isso é conectado por uma constante, que a gente chama de constante de Stefan Boltzmann, que é esse sigma aqui. Tá? Que é esse 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado. Agora, aí vem as características do corpo. Né? Ou seja, esse epsilon aqui é o que a gente chama de emissividade, que está associado com a eficiência de como o corpo consegue emitir essa radiação, tá? Sendo que esse é um valor que varia de 0 até 1, sendo que 1 é um corpo que tem uma emissividade, que é um corpo que irradia 100% da sua energia e consegue também absorver 100% da sua energia. É muito importante que isso reflete também, não é só a potência irradiada, pode ser a potência que pode ser absorvida, ou seja, a gente pode usar a equação de Stefan Boltzmann para pensar naquilo que ele vai emitir e também naquilo que ele vai absorver no meio até atingir um possível equilíbrio térmico, tá? E esse A aqui é a área da superfície que está emitindo essa energia, né? Então, é a área que está totalmente associado aqui, tem que ser em metro quadrado, porque está associado a essa constante de Stefan Boltzmann que está em metro quadrado aqui. Tá? O epsilon aqui, voltando um pouquinho para o epsilon, então o epsilon 0 é uma superfície que não seria uma superfície emissora nem absorvedora, mas um epsilon 1 está associado a um tipo de corpo, que é um corpo absolutamente difícil de se imaginar, mas é um corpo que a gente chama de corpo negro, um objeto idealizado. O corpo negro é um objeto que ele é capaz de absorver 100% da radiação que ele está recebendo e emitir esse 100% de qualquer radiação que ele está recebendo. Tá? A gente não conhece um corpo negro perfeito, não existe uma idealização, mas o que a gente tem aqui de mais próximo a isso, por exemplo, é o comportamento do nosso universo, como muito próximo a esse comportamento de emissão e recepção de energia próximo a 100%. Tá? Mas é uma aproximação, tá certo? Muito bem, eu acho que isso daqui, essa radiação, tem um efeito muito importante, que é um efeito que a gente vai já estudar, que é o efeito de aquecimento global, de como é que a Terra se comporta perante a radiação que ela recebe. E é isso, eu acho que essa é uma introdução muito boa, são os conceitos básicos a respeito dos mecanismos de radiação, e é isso aí. Obrigado.